Nós vamos retomar o estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 3, já terminando o capítulo 3, o bem e o mal, falando sobre o instinto e a inteligência. Nós vamos começar a partir do item número 18. E em seguida, nós já vamos também emendar com o próximo item desse mesmo capítulo, que é o item que trata... Deixa eu pegar rapidamente aqui. É o item que trata da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Antes, só um lembrete. Ontem, na Rede Globo, no programa Profissão Repórter, como a gente sabe, é um programa que tem por objetivo incentivar, novos profissionais do jornalismo, nas investigações, nas entrevistas e tudo mais. Eles fizeram um programa voltado para o fenômeno mediúnico. Nós entendemos como fenômeno mediúnico e eles entendem como algo sobrenatural. Então foi falado sobre curas espirituais e psicografias. Na introdução, o título no site, que inclusive eu postei lá na nossa fanpage do espiritismo.net, depois eu passo também lá para o nosso grupo no Facebook. Trabalho de médiums traz conforto para quem não tem mais esperança. Tá, bom dia, Cássio. As equipes do Profissão Repórter encontraram histórias de dor e saudade. Cartas psicografadas e cirurgias espirituais levam conforto a quem sofre. E aqui nós temos dois aspectos importantes a analisar. Primeiro é o trabalho feito em Abadiânia, lá pelo João de Deus, que é médium, que é espiritualista. Então não é um centro espírita, é importante a gente lembrar isso. E então traz para nós o trabalho realizado por lá. E também uma outra instituição em São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo, onde temos o Dr. Hans, que também faz cirurgias. E depois, na cidade de Lorena, também no interior de São Paulo, caravanas chegam para pessoas que buscam mensagens de familiares falecidos. E aí então, o Centro Espírita, deixa eu ver aqui, não falo o nome da instituição, mas esses são os temas abordados pelo programa. Comentários, eu não cheguei a ver ainda, mas os comentários que vieram falam exatamente que o início do programa mostra repórteres bastante desconfiados, exatamente para estimular a investigação, para saber até que ponto aquele trabalho tem ali um fundo de verdade ou é simplesmente uma manipulação. E depois, no decorrer do programa, os repórteres acabaram se sensibilizando, percebendo a seriedade de cada trabalho que era realizado nessas cidades que foram citadas. Então isso fica depois aqui na internet, para quem quiser depois assistir, um programa de mais ou menos 1 hora, que tem todas essas informações. Então é sempre interessante a gente ter esse conhecimento, principalmente para nós que somos estudantes da doutrina espírita, interessados em conhecer os fenômenos, de que forma que esses fenômenos são utilizados e aplicados aqui no mundo material, de que forma que a sociedade encara tudo isso, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Então para nós isso é um material muito interessante de estudos, precisemos ou não desses tipos de serviços que os médiuns e também o mundo espiritual acabam oferecendo para todos nós. Então, tendo a oportunidade, não deixem de assistir. Vamos lá então ao nosso livro A Gênese, o item número 17, para a gente poder recapitular o último tema que nós estudamos. Nós temos falado então sobre o instinto e sobre a inteligência, e isso nesses últimos encontros que nós tivemos, temos falado exatamente da importância de aplicarmos toda essa teoria que nós estamos absorvendo desses estudos na nossa realidade, de entendermos do porquê da pobreza, do porquê da miséria, do porquê da violência, a reação das pessoas. Então, isso mostra exatamente dentro desse capítulo, o bem ou mal, quando nós fazemos uma análise sobre a atitude das pessoas e as consequências positivas e negativas que acabam influenciando, interferindo na vida das pessoas, vemos ali que é simplesmente tudo motivado pelos princípios fundamentais dos seres humanos, que é exatamente ali um instinto
e depois desenvolvendo a razão para direcionar e controlar o seu instinto. Então no item 17 nós temos assim: todas as maneiras de encarar um instinto são necessariamente hipotéticas e nenhuma tem uma característica suficiente de autenticidade para ser tida como solução definitiva. E isso a gente tem falado, que o instinto para nós, ele se mostra muito mais patente naquilo que chega para nós como um resultado que provoca impacto. Mas a sutileza do instinto, a sutileza dessa mescla que existe entre o instinto e a inteligência, é algo que nós estamos ainda estudando. Porque normalmente a gente divide, isso é instinto, isso é inteligência. E nós não vemos uma combinação desses dois fatores para poder direcionar as atitudes que nós tomamos no nosso cotidiano nas situações mais simples. Então começamos a ver que é muito difícil separarmos uma coisa da outra. Vimos também que esses dois elementos estão intimamente ligados, onde nós observamos a intensidade da influência de um sobre o outro nas infinitas situações, que nem todos conseguimos ter uma comparação exata dessa mesma quantidade de influência em duas pessoas que são diferentes. Então, analisamos esses detalhes, compreendendo a natureza humana, compreendendo a reação das pessoas diante dos estímulos que ela recebe. Começamos a analisar o estágio evolutivo de acordo com a conduta de cada um. Então é importante para nós termos essa base para tornarmos prático aquilo que aprendemos em teoria. A questão, por certo, será resolvida um dia, quando estiverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Aqui Kardec falava no século XIX a respeito daquilo que a ciência trazia para nós dentro desses critérios. Então, lembremos que quando nós falamos sobre uma pesquisa como essa, ou uma análise como essa, bom dia pessoal que chegou, que Kardec traz, ele traz de acordo com o conhecimento do século XIX. Naquela época, os animais não eram vistos como seres que possuíam alma. Inclusive, até mesmo os homens e as mulheres ainda sofriam essas discussões, os negros principalmente, e as mulheres ainda sofriam essas discussões, se tinham alma, se não tinham alma, se eram inteligentes, se não eram inteligentes. Aqui no Brasil, na época em que foi lançado esse livro, em 1868, nós lembramos que o Brasil era um país escravagista. Nós tínhamos escravos aqui. A abolição foi em 1888. Então, ao estudarmos aquilo que é trazido para nós num livro publicado naquela época, nós temos que sair do livro e analisar aquilo que acontecia na realidade da vida das pessoas. Então o Brasil era escravagista. As pessoas iam para o tronco, fugiam para as senzalas, eram mortas sem nenhum significado. A sociedade, as instituições religiosas, as instituições públicas viam os negros como seres sem nenhum valor em termos de humanidade. Consequentemente, se você analisa uma pessoa e você julga como sendo um indivíduo sem alma, como acontecia naquela época, significa que ela não tinha inteligência. Embora mostrasse claramente a manifestação da sua inteligência, do seu intelecto. Era um ser humano. Ele apenas não tinha condições de manifestar todo o seu conhecimento em virtude da posição social que ocupava. A mesma coisa acontecia com os animais, como nós discutimos há pouco tempo, naquela afirmativa do Papa Francisco, quando ele dizia que os animais que morriam também iam para o céu. Como eu falei para vocês, a gente repete isso para poder retomar aquele raciocínio e também para fazer com que aqueles que não estiveram presentes acompanhem o nosso raciocínio. No momento em que ele fez essa afirmação, para a grande maioria das pessoas, isso é muito óbvio, principalmente para aqueles que trazem, que têm em casa um animal de estimação, para aqueles que convivem com os animais. Então dizer que um animal morre e o animal tem uma destinação no mundo espiritual, ele simplesmente não deixa de existir, isso parece óbvio, mas dentro dos dogmas religiosos, isso não era aceitável até então. Por isso se tornou uma polêmica dentro da própria igreja. Porque até então os animais não tinham alma. E isso justificaria o sacrifício dos animais para poder beneficiar a vida dos seres humanos. Então nós temos ali, os animais não têm alma, naquela época os negros não tinham alma,
Os animais não eram inteligentes até pouco tempo. Com o passar do tempo, e por isso Kardec faz essa afirmação, a questão, por certo, será resolvida um dia, quando estiverem reunidos elementos de observação que ainda faltam. Esses elementos de observação foram surgindo no decorrer do tempo, conforme a própria sociedade, a mentalidade da sociedade, a evolução da ciência, foi trazendo para nós elementos para analisarmos. Aí começamos a ver, a partir do momento em que teve a libertação dos escravos, os homens começaram a ter um reconhecimento igual dentro da sociedade, embora ainda houvesse aquele preconceito, aquela desigualdade e tudo mais, né? Então, a ciência começou também a mostrar que os animais têm ali elementos de intelecto. Hoje temos até mesmo a psicologia animal como sendo parte da cadeia científica, que analisa a vida dos seres desse reino, quem são os animais mais inteligentes, quem são os menos inteligentes. Então, esses elementos todos começaram a mostrar para nós exatamente o que é o instinto, o que é a inteligência e quais são as espécies que manifestam em maior ou menor quantidade a combinação desses elementos. Então, quando o Kardec trouxe para nós, ele trouxe baseado no seu instinto, ou na sua intuição, vamos mudar isso agora, na sua intuição, na sua lógica, no seu raciocínio. Mas de lá para cá, nesse mais de século e meio que percorreu, que a humanidade percorreu, nós tivemos agora muito mais elementos para analisar tudo isso. Hoje não se discute, para aqueles que pelo menos se dedicam ao mínimo de estudo, que os animais trazem resquícios de inteligência, que os animais trazem, resquícios não, trazem manifestações importantes de inteligência. E não somente as espécies. Alguns dizem assim, eu não posso, por exemplo, sacrificar um cachorro ou sacrificar um gato para as minhas necessidades básicas de alimentação, porque eu sinto afeto por eles. Mas eu poderia pegar um porco, uma vaca, um carneiro, uma ovelha e sacrificar porque elas não têm inteligência. Isso já não se justifica. Porque os animais mostram não apenas o intelecto, mas o próprio sentido de senciência. Ou seja, eles começam a ter noção de que eles fazem parte de uma coletividade. Inclusive foi publicado foi produzido um vídeo, um documentário, com entrevista de vários profissionais relacionados com a área animal, que não era espírita, era um documentário feito por uma universidade de veterinária, e que entre elas, entre esses entrevistados, estava a doutora Irvênia Prado, que nós conhecemos como sendo uma grande ativista espírita em benefício, que se dedica ao estudo da vida dos animais. E ele mostrava os animais no pasto tendo um comportamento completamente diferente daquele que se imaginava. Os animais buscando um ambiente de conforto, os animais se juntando com esses ou com aqueles, demonstrando sinais de afinidade com alguns de seus semelhantes, mas não com outros. Então tivemos ali vários tipos de comportamento. Hoje na internet nós vemos muito isso, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas postam flagrantes de situações em que os animais mostram claramente sentimento de afeto, tem manifestações de inteligência, muitas vezes surpreendente. Então começamos a perceber que não é simplesmente julgarmos quem é instintivo, quem é inteligente, qual espécie que tem, qual espécie que não tem. Agora para nós temos um universo a ser estudado. E a partir desse reconhecimento, nós começamos a nos aprofundar cada vez mais. O Brás colocou, ver o gado chorando na Feira da Morte é triste, lembra os holocaustos, o holocausto na Alemanha. Então, temos ali situações das mais sensíveis, de dor, de alegria, de afeto, de raiva, tudo que nós podemos ver hoje, estratégias que são montadas, o instinto se manifestando, mas direcionado de uma forma muito inteligente. Hoje pela manhã vi um papagaio que abria a torneira da pia da cozinha para tomar água e depois ele fechava. Isso não é instinto, isso é inteligência. Então, claro que não se compara com a inteligência do ser humano, mas é, sem dúvida nenhuma, uma manifestação que muda completamente o nosso modo de entender. E Kardec já percebia isso naquela época, porque não tinha elementos científicos para comprovar a sua teoria, mas ele desenvolvia um raciocínio extremamente importante
para tratar desses dois elementos fazendo parte dos seres vivos. E continua. Até lá onde nós estamos, né? Mas certamente ainda tem mais para ser descoberto, até porque também o curioso de nós observarmos é que as universidades hoje, principalmente de veterinária, elas analisam, por exemplo, a biologia animal, começa a analisar também o intelecto animal, começa a analisar a psicologia animal e o aspecto emocional. Mas hoje nós não vemos estudar o princípio espiritual animal. Aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Veterinária, que é inclusive, né, uma das coordenadoras, é a própria doutora Ivena Prada, ela é responsável também por um núcleo de espiritualidade animal. E ela faz parte, eu já cheguei a postar para vocês, mostrei para vocês lá no espiritismo.net, quais são as organizações, ou os grupos que são criados espíritas para analisar os diversos aspectos que a doutrina espírita pode apresentar para nós dentro da sociedade. Então nós temos grupos de psicólogos espíritas, médicos espíritas, delegados espíritas, militares espíritas, pedagogos espíritas, e temos também agora esse núcleo coordenado por ela de veterinários espíritas. Então vemos que, assim como na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina, a Faculdade de Veterinária ainda não considera de uma forma tão importante o aspecto espiritual dos animais. Assim como a Faculdade de Medicina Humana, não também considera o aspecto espiritual. Embora nós tenhamos um outro militante dessa área, que é o Dr. Sérgio Felipe, espírita, neurologista, neurocientista aqui de São Paulo, que conseguiu implantar na Universidade Federal de São Paulo a cadeira, a matéria Medicina e Espiritualidade. Então, estamos ali ainda, embora no aspecto científico estejamos evoluindo significativamente nessas últimas décadas, nós temos agora começando a entrar nesse aspecto espiritual. E como eu coloquei para vocês no início do nosso estudo, quando mostra um programa na televisão que fala sobre cirurgias espirituais e fala sobre comunicação com o mundo espiritual, isso é extremamente importante porque mostra para as pessoas que existe algo além que não é apenas uma questão de fé, mas é algo que começa a ser analisado de um modo mais criterioso, mais sério. E isso também beneficia, por exemplo, o reino animal. A Regina colocou lá em cima, até lá, temos que nos limitar a submeter as diversas opiniões ao exame da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. Aqui, lendo o que colocou, né? Obrigado, Regina. A Cindizinha colocou, né? Dentre outras travessuras, a Laila sabe a hora que pode subir na minha cama, né? Quando minha mãe não está no meu quarto. Algo assim, não é só instinto, né? Não, a gente tem aqui em casa, né? Quando pega aqui os nossos bichinhos também aqui, tem manifestações que você olha, que você pensa assim, né? Que realmente é surpreendente. Os animais conseguem falar com as expressões dos olhos, os animais conseguem falar com o latido, né? Mas até mesmo o condicionamento, Brás, nesse sentido, ele acaba sendo também uma manifestação do intelecto. Né? A Miriam lembrando, é uma lady quando ela não é contrariada, porque é uma gata extremamente, né, tem uma personalidade extremamente forte. Né? Então, temos assim, para quem convive com os animais, um passarinho, um gato, um cachorro, um hamster, seja lá qual for a espécie do animal, ele sempre traz alguma coisa que surpreende. E isso mostra claramente esse aspecto que para nós não deixa de ser um campo de observação interessante dentro de nossas próprias casas. Para quem gosta de assistir a documentários do National Geographic, por exemplo, ou do Discovery Channel, vemos ali os animais selvagens também tendo comportamentos que surpreendem as pessoas. Surpreendem aqueles que são os observadores. Pois é, né, Brás? Aí a questão dos homens que são inteligentes, porém ainda movidos pelo instinto e pela ignorância. Aí acabamos tendo esse comportamento. Vamos em frente. Até lá, então, é preciso nos limitarmos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, com certeza,
a que melhor corresponda aos atributos de Deus, isto é, a soberana bondade e a soberana justiça. Aí Kardec coloca como referência o capítulo 2, item 19, que fala exatamente sobre Deus. Item 18. Como o instinto é o guia e as paixões são as impulsoras da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes, instinto e paixões se confundem nos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana que nem sempre se presta suficientemente à expressão de todas as nuances. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. Comentei com vocês no nosso último encontro a respeito das paixões, que é uma força muito poderosa que existe dentro de nós que nos motiva a determinado tipo de comportamento ou interesse. Esse tipo de paixão, como eu coloquei para vocês, pode ser considerado uma espécie de instinto. Vamos ver aqui então o que Kardec coloca na diferença entre esses dois, porque a paixão, o instinto, nós lembramos sempre, ele existe para suprir aquilo que nós necessitamos. A paixão direciona aquilo que nos interessa e dá exatamente a potência para esse interesse. Vamos lá aqui. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um determinado tempo, ele pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. Então aqui, como nós já estudamos, Kardec coloca que o instinto é sempre seguro, ou seja, tudo aquilo que é instintivo, ele acontece de um modo imediato, irracional e visa sempre a autoproteção. Então o susto, os sentimentos de sobrevivência, os sentimentos de procriação, tudo isso nos mobiliza, nos impulsiona a tomarmos decisões, a tomarmos atitude que visam o nosso bem-estar. Por isso ele é sempre um guia seguro. Ele nunca tem um segundo interesse, nunca tem uma segunda intenção. Já, como foi colocado também, ele pode se enfraquecer conforme a inteligência vai se manifestando, vai se tornando predominante, mas ele jamais se torna nocivo. O instinto nunca joga contra nós. Sempre tem uma motivação. Para a gente poder ter uma ideia do conflito que existe nessa relação do instinto e da inteligência, me veio uma imagem agora, soprada ou não, do que aconteceu no início da década de 1970, aqui em São Paulo, no edifício Joelma. Nós temos algumas filmagens daquela época que mostram o grande incêndio que teve aqui em São Paulo. Muitas pessoas desencarnaram de uma forma muito violenta. E ali mostrava uma cena muito impactante, que eram as pessoas que se encontravam nas janelas do edifício e acabavam tendo que optar: ou você morre queimado, ou você se joga. Apesar do desespero da pessoa se lançar, ela estava, por incrível que pareça, se protegendo do fogo. E aí então a gente vê assim, como é que a pessoa pode pensar numa coisa dessa? Ela foge daquilo que vai trazer para ela uma dor imediata. Então ela está sendo queimada. Então ela se joga para tentar fugir de ser queimada, embora a queda seja para ela o mesmo caminho. Então ela opta pelo quê? Pela dor menor. E nisso a gente pensa, mas será que ela raciocinou nessa hora ou ela agiu de uma forma instintiva? Certamente o instinto estava presente. Um outro caso, quando nós pensamos, por exemplo, na ação do Corpo de Bombeiros. Quando nós temos ali militares, bombeiros, que acabam enfrentando essas situações de perigo, sabendo que vai correr um risco, mas é um risco controlado, e ele tem então que traçar uma estratégia para enfrentar aquele perigo. E aí nós vemos então o conflito que existe dentro de um bombeiro, que é um profissional capacitado para avaliar os riscos, para avaliar a necessidade de suas ações, para controlar o seu medo. Olha só que interessante. Dentro do seu íntimo está dizendo para ele: não vá para lá que é perigoso. O seu intelecto está dizendo: vá com segurança para você chegar àquele objetivo.
E aí então a gente começa a perceber assim como isso funciona dentro de nós, principalmente nessas situações mais extremas. A mesma coisa acontece no reino animal e assim a gente vai observando, né, na evolução dos seres vivos de que forma que esses sentidos se manifestam. O Brás colocou em cima: cheguei a uma conclusão que os animais, quando não precisam reencarnar mais no seu reino, ficam um longo período na natureza como seres elementais, preparando a forma huminal, né? Algumas informações já são trazidas para nós, Brás, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, dizendo que essa fase de transição, aquilo que nós podemos chamar de elo perdido, né, ou pelo menos elo espiritual, ele se dá fora do nosso planeta. Né? Então aqui também algumas dessas situações, mas acontece essa evolução fora do nosso planeta. Então, como eu falei para vocês, essa parte do reino animal, da transição para o reino nominal, ainda é muito escassa, são muito escassas as informações a esse respeito. Por isso, então, a gente acaba criando as nossas teorias baseados naquilo, né, que nós temos de informação. Né? Realmente não temos nada de palpável para tirarmos as nossas conclusões ainda. E continua. Falamos do instinto, então. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm em comum com o instinto o fato de as criaturas serem induzidas a ela por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais do que o instinto. O que principalmente as distingue do instinto é que elas são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Aqui a gente dá uma pausa. Kardec tinha falado nos itens anteriores a respeito da uniformidade e da generalidade com que o instinto se manifesta nos seres vivos. Então nós percebemos, por exemplo, que nos seres humanos o susto é susto para todo mundo. O medo é o medo para todo mundo. A atração da sensualidade é igual para todo mundo. O que ela diferencia na sua intensidade devido ao autocontrole que cada pessoa tem. Então ela é geral, todas as pessoas passam por isso. Dizer que alguém é absolutamente imune ao medo é algo fantasioso, porque todos vivenciam uma experiência como essa. Todos buscam, de alguma forma, trabalhar pela sua própria sobrevivência. E esse impulso tem exatamente esse objetivo. No caso das paixões já é diferente. Algumas pessoas têm interesse por algumas coisas, outros se interessam por outras. Por que há essa diferenciação? Por que todos, por exemplo, não torçam por Timão? Que seria muito saudável para vocês. Porque exatamente as paixões são diferentes. Mas instintivamente todos se comportam da mesma forma. Continuando então. O que principalmente as distingue do instinto é que elas são individuais e não produzem, como este último, os efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, variam de intensidade e de natureza, segundo os indivíduos. São um ser racional, aliás, são úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que, de um ser passivo, faz um ser racional. A partir desse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, retardando a sua desmaterialização. Elas se abrandam com o desenvolvimento da razão. Então, o que significa tudo isso? Que a paixão, ela nos mobiliza a buscar determinado prazer, satisfazer determinado interesse. Porém, chega um momento em que o nosso senso moral vai julgar se esse objeto da nossa paixão, se ele é saudável ou se ele não é. É o caso, por exemplo, das paixões relacionadas com a afetividade. As pessoas se apaixonam, vivenciam aquele sentimento de uma forma quase que descontrolada, e pode chegar um momento em que aquilo pode se transformar em profundas lesões afetivas. E da mesma forma também trazendo grandes prejuízos à própria pessoa e muitas vezes àquela comunidade em que ela se encontra inserida. Então, a paixão nos mobiliza, mas nós sempre damos aquela parada e nos perguntamos se nós desejamos ou não. E aí, mais uma vez, vai depender do quê? Do próprio autocontrole.
Cada pessoa consegue se controlar mais ou menos. Nós temos ali manifestações das mais absurdas, motivadas pela paixão, por causa de um artista, por causa de um time de futebol, por causa de um tipo de trabalho, por causa de um tipo de relacionamento. As pessoas começam, então, a manifestarem-se diante desses interesses com maior ou menor equilíbrio. Então, é o senso moral que vai chegar no momento em que ele vai dar essa freada. Se a pessoa tiver força moral para poder se conter, ela vai conseguir. Do contrário, ela vai ser levada e vai sofrer depois as consequências, que podem ou não serem saudáveis ou nocivas. Item 19. O homem que só agisse por instinto poderia ser muito bom, mas deixaria sua inteligência adormecida. Seria como a criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse usar as próprias pernas. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões são domadas somente pelo esforço da vontade. Exatamente porque a paixão, ela sempre tem como objetivo a busca do prazer. Não importa qual é esse objeto de prazer. Então, por exemplo, nós podemos dizer, somos apaixonados pela doutrina espírita. Daí então a motivação que nós temos para sempre participar de suas atividades, de um modo espontâneo, de um modo voluntário, estudo, trabalho, participação dessa ou daquela área. Então é apaixonante. É uma paixão saudável? Sim, é saudável, mas ela pode também se tornar nociva quando ela começar a interferir na regularidade da vida de uma pessoa. Não temos aqueles casos em que pessoas se dedicam a uma fé, a uma crença, 24 horas por seu dia, mudando a sua personalidade, mudando o seu relacionamento, interferindo na sua produtividade? Temos em todos os lugares. Daí então nós vemos que a paixão é saudável até um determinado ponto. Por isso então o intelecto deve se manifestar para poder controlar e direcionar essa força que existe dentro de cada um de nós. E continua. O Brás colocou, nem a paixão às vezes faz perder a razão. Exemplo, né, torcer por timão. Olha, tem paixão, Brás, que é irracional, não tem jeito. Por mais que o intelecto fale, o intelecto até joga a favor. O intelecto fala, faz, mas faz direito. Então já viu, né? Todos os homens passaram pelas fileiras das paixões. Aqueles que não as têm mais, que por natureza não são nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, que é porque progrediram. Aliás, que fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram. Progrediram na sequência de suas existências anteriores. Eles foram purgados do usagre. O usagre aqui embaixo, no rodapé, nós temos ali na erupção cutânea, frequentemente em crianças em período de amamentação, contagiosa, autoinoculável e caracterizada por pústulas, geralmente no rosto e no couro cabeludo. Né? Então, só falando para nós aqui essa comparação que Kardec traz, quando ele diz para nós aqui, deixa eu pegar de novo aqui a linha de raciocínio, eles foram purgados do usagre, né? Ou seja, foram purgados desse tipo de alergia. É injusto dizer-se que eles têm menos mérito ao fazer bem do que aqueles que precisam lutar contra suas tendências. É que estes já alcançaram a vitória e os outros ainda não. Mas quando alcançarem, eles serão iguais aos primeiros. Farão o bem sem pensar nele, como as crianças que leem corretamente sem terem necessidade de soletrar. São como dois doentes dos quais um está curado e pleno de forças, enquanto que o outro está convalescente e cambaleia ao caminhar. São, enfim, como dois corredores dos quais um está mais perto do ponto de chegada que o outro. Então fechamos por aqui, pessoal, essa parte do item sobre o bem e o mal, sobre o instinto, né? O instinto e a inteligência.
Então vimos aqui que, conforme Kardec colocou nessas duas comparações, ele fala sobre a comparação de pessoas, que uma se encontra mais evoluída do que a outra. Então a gente lembra sempre que o instinto de inteligência, o instinto de violência, nesse caso, ele se encontra presente dentro de todos nós. Existe aquela violência bruta, a violência física, aquele que joga, aquele que quebra, aquele que agride. Temos aquela violência verbal, que é aquele que grita, é aquele que xinga. Já houve uma evolução. Temos aquela violência mental, é aquele que pensa, é aquele que julga, é aquele que critica. Então, nós percebemos que essa violência ela vai modificando-se com o passar do tempo, exatamente porque, conforme o nosso intelecto vai se desenvolvendo, o nosso senso moral também se desenvolve, embora numa velocidade menor. Os espíritos já disseram para nós que primeiro se desenvolve a inteligência, depois se desenvolve os valores, a moralidade. Exatamente porque nós temos que entender, através do nosso julgamento, através da nossa capacidade racional, de analisarmos os prós e os contras de cada atitude, analisarmos as suas consequências. E aí, então estabelecermos um juízo, se é certo ou se é errado. No começo vem por adestramento, depois vem de uma forma racional, vem pela razão. O adestramento significa eu tomo uma atitude, ou eu tenho uma atitude, essa atitude vai me trazer um resultado positivo. Significa que eu vou continuar praticando. Positivo em todos os sentidos. Primeiro, positivo no sentido físico, nas sensações que podem provocar em nós. Depois, no sentido coletivo, nas reações que isso provoca dentro da nossa coletividade. Então nós vemos que tudo começa assim. No começo da nossa trajetória como seres vivos, como princípios inteligentes que éramos, nós vivíamos na selva experimentando aquilo que era confortável ou que não era. Experimentávamos uma habitação, experimentávamos um tipo de alimento, e aí então nós fomos selecionando. E isso ficou então registrado na nossa consciência, e até mesmo na nossa consciência coletiva, fazendo com que nós vivêssemos por instinto. Tanto é assim que nós temos que muitos animais se alimentam de determinado fruto sem sequer conhecerem. Eles simplesmente pegam e se alimentam. Mas eles sabem que em outros eles não se alimentam. Isso mostra claramente o quê? Que através da evolução, esse instinto coletivo também foi se desenvolvendo. Então tudo começa lá atrás. Quando chega num determinado momento, nós começamos então a ter a razão, fazendo uma análise, a razão se preocupando com aquilo que é o mais importante para nós. Depois nós temos o senso moral que começa a se desenvolver. E aí então aquele julgamento, como dissemos, do certo e do errado, já começa a entrar em cena. Porque nós fazemos então uma análise moral da circunstância. Mas como nós observamos no nosso mundo hoje, esse mundo de provas e expiações, que os espíritos mesmos dizem para nós que a Terra é um dos orbes, um dos globos mais atrasados do universo. Para o nosso ego, para o nosso orgulho, isso é uma bela pancada, de imaginar que nós somos tão atrasados assim. E isso é bastante fácil de compreender. Simplesmente analisamos o quê? O resultado de nossas ações. Analisamos as consequências daquilo que nós fazemos. E nós percebemos então que muitas das ações que nós temos hoje, envolvendo a guerra, envolvendo as diferenças sociais, os desequilíbrios, envolvendo a miséria que existe diante dos nossos olhos, mostra que o nosso senso moral não se encontra tão desenvolvido assim. Que ele tenha como maior preocupação ainda a nossa sobrevivência, que é exatamente aquela força instintiva que diz, primeiro nós sobrevivemos, depois nós ajudamos a sobreviver. E isso, como eu falei para vocês, é bastante natural, faz parte da nossa realidade. Nós não conseguimos ainda ter esse total desprendimento. Já no caso dos espíritos mais evoluídos, que encarnam entre nós, já trazem um pensamento diferente. Vivem com o que é necessário, sabendo exatamente que suas necessidades estão muito aquém daquilo que a própria sociedade busca alcançar. Bras colocou, eu acho que os espíritos enganaram, Vim aqui para passar férias, gostei e fiquei, É aquele me engana que eu gosto, Bras?
Todo mundo espera e se faz de conta. E a gente acaba caindo nessa cilada, né? Porque a gente lembra sempre que os prazeres existem, e nós temos esse sentido no nosso corpo, exatamente para que nós tenhamos interesse. Por que, por exemplo, a sexualidade proporciona prazer? Por que a alimentação proporciona prazer? Porque, do contrário, nós não teríamos nenhum interesse. E isso tudo é necessário. A alimentação para a nossa sobrevivência e a reprodução, né, e a sexualidade como a reprodução da espécie. E isso então se torna prazeroso. Porque a natureza não julga se nós vamos achar que é necessário ou não. Nós seguimos aquela passagem lá do livro Gênesis, do Antigo Testamento: crescei e multiplicai-vos. É a nossa razão que vai fazer com que haja uma multiplicação controlada. Mas, do contrário, se o ser humano parar de pensar, ele vai continuar se reproduzindo mesmo assim. E isso acontece nas espécies mais inferiores, que buscam instintivamente esse tipo de compartilhamento, esse tipo de vivência dentro de sua própria espécie. Então, o prazer para nós é sempre necessário. O prazer, o conforto. Nós sempre buscamos o melhor. E o que significa buscar sempre o melhor? Significa que nós estamos vivendo mais. Estamos garantindo a nossa sobrevivência. Você buscar uma roupa confortável, um ambiente doméstico confortável, buscar um carro confortável. Por que nós gostamos de um carro confortável, gostamos de uma casa confortável, gostamos de joias, gostamos de produtos de beleza e tudo mais? Porque isso nos proporciona o bem-estar. E o bem-estar é um instinto nos dizendo o que fazer para sobrevivermos mais. E aí então nós temos que o curioso, dentro, por exemplo, da psicologia publicitária, que analisa exatamente as necessidades que os seres humanos têm e a forma de venderem seus produtos. Por que, por exemplo, olha só que interessante, que coisa curiosa. Vamos analisar aqui 2 tipos de propaganda, 3 tipos que fica mais interessante. Por que um chocolate é vendido com uma pessoa sensual comendo chocolate? Porque nós mastigamos, então nós misturamos 2 prazeres. O prazer da sensualidade e o prazer do paladar. Por que quando vai fazer uma propaganda de carro, nós temos aquele carro maravilhoso, que normalmente, dependendo do tipo de carro, o alvo é sempre o homem, e mostra aquele homem todo bonitão, todo saradão, com uma mulher linda do lado dele. O que a mulher linda tem a ver com o carro? Ela por acaso é um acessório do carro? Não. Mas o nosso inconsciente olha para aquele carro e estimula no nosso cérebro a sensação de prazer também da sensualidade. Quando nós vemos propagandas de cerveja, que mostra aqueles jovens todos bonitos na praia tomando uma cerveja, quem é a garçonete? É aquela mulher bonita, de sainha curta, toda bonitinha, toda sensual, provocativa. Por que isso tudo? Porque faz uma relação inconsciente. Já ouviram falar naquela mensagem subliminar? A publicidade sabe isso. Mostra exatamente isso. Qual é o alvo? Exatamente esse. E o oposto também acontece. Nós pegamos, por exemplo, propagandas de perfume, que passam geralmente nos canais a cabo, mostram aquela mulher maravilhosa sendo naturalmente observada e cheirada por um homem também sensual. O perfume tem que objetivo? Estimular a sensualidade. Então, na verdade, essa psicologia publicitária, ela é extremamente perniciosa, porque ela provoca exatamente aqueles nossos instintos, aqueles nossos sentidos mais primitivos. Mesmo que você não tenha vontade, você faz. Lembra que eu falei para vocês? Vocês pegam, por exemplo, uma propaganda na televisão, aí você vê aquele carro maravilhoso com aquele homem sensual, bonitão, o braço, por exemplo, dentro do carro, dirigindo aquele carrão, mostra aquela mulher maravilhosa do lado, e aí ele compra, imaginando que ele vai ser tão bonito quanto o motorista, quanto o braço, e imaginando que ele vai ter uma mulher tão bonita do lado dele como aquela atriz. Só que na verdade é aquele homem que é baixinho, gordinho, careca, feio, mas ele vai comprar o carro porque ele quer ser igual àquele personagem.
Ele nem sequer pensa. Ele acha realmente que ele vai ficar tão bonito quanto aquele ator, que foi selecionado a dedo. Grande abraço, Balk. Foi selecionado a dedo, colocaram ali 100 jovens, escolheram os jovens mais interessantes. Desses mais interessantes, escolheram um para ser o representante, o modelo daquele carro. E aí o seu João, o seu Zé, tá lá, coitado, sentado na poltrona da casa dele, ele quer comprar um carro para ser bonitão igual aquele rapaz. É assim que acontece quando nós temos então a psicologia agindo contra nós, que é exatamente manipulando os nossos instintos mais primitivos. Por isso então a busca do prazer, como eu comentei com vocês, é algo que faz parte da nossa natureza. E o mercado publicitário busca estimular esse prazer. Vocês se lembram na década de 1980, quando nós tínhamos propagandas de cigarro, especialmente da marca Hollywood? Hollywood é o sucesso, quem é dessa época lembra desse slogan. E aí qual era a propaganda exatamente? Mostrava jovens praticando esportes radicais, na água, no ar, na terra, fazendo todas aquelas mirabolâncias todas, simplesmente para vender um produto que todo mundo sabia na época que era cancerígeno, mas que era permitido. Com as melhores músicas, tínhamos disco, lembra, Barbudinho? Você comprava o LP Hollywood com os maiores sucessos que tinha naquela época. Por que tudo isso? É uma forma do mercado publicitário instigar os nossos instintos. É a adrenalina e tudo mais. Vai com Deus, Gilda, bom dia. O El colocou, né, publicidade é a venda de conceitos muito mais do que o próprio produto, exato. Tudo isso manipulado, tudo isso pensado, cores, o que você vai provocar nas pessoas. A pergunta é, quando você olha para aquele objeto, para aquele produto, o que você sente? Essa é uma pergunta feita dentro dos grupos publicitários. Pois é. Tá ali então, ó, fala-se de cadeira. Não, então me corrija, por favor, se eu estiver errado, hein? Então a pergunta é, o que você sente quando você olha aquele produto? Você sente alguma coisa interessante ou você não sente nada? Se você não sente nada, o produto não vai vender. Lembra da propaganda das Havaianas? Um chinelo de borracha. Na época em que eu era criança, ele era vendido dentro de um saquinho pendurado na porta de boteco. Hoje virou uma marca internacional. Aí você vai vender Havaianas. Quem que você coloca para vender Havaianas? Atores e atrizes com aquela roupa sensual, caminhando pela praia, vivendo todo aquele prazer. Aí aquele que vai comprar o chinelo vai se achar como sendo alguém também bonitão, sensual, andando na praia, mesmo que muitas vezes ele more numa comunidade, mesmo que muitas vezes ele viva na pobreza. Mas o chinelo vai provocar para ele aquela sensação, porque foi o que ele viu no momento em que a propaganda foi lançada. O Luiz colocou, né, o ator que fazia propaganda do cigarro Marlboro morreu de câncer no pulmão, sim. Então tudo isso mexe com o quê? Olha só que interessante que a gente está vendo. Dá a impressão de que a gente está falando de um assunto paralelo, mas na verdade não. Nós estamos abordando uma realidade que faz parte do nosso cotidiano, que nos estimula sensações. Essas sensações são instintivas. E aí mostra que nós podemos manipular os instintos. O El colocou, né, e hoje o grande foco é o filho do possível público-alvo, né, começa-se também a trabalhar. Nós temos os horários em que as propagandas são lançadas, o horário da janta, o horário do almoço. Você pega de manhã e liga a televisão, só tem propaganda de material de construção e de carros. Por que isso tudo? Porque se deduz que o público-alvo daquele momento são os homens assistindo programas de esporte. Quando chega ali por volta das 6 horas da tarde, lá vem propaganda do miojo, lá vem propaganda de massa de tomate. Por quê? Porque a dona de casa está fazendo a sua janta. Quando chega nas 9 horas da noite, propaganda do quê? De produto de beleza, de joias, de banco. Por quê? Porque o casal está sentado assistindo televisão. Essa manipulação que nós temos dos sentidos é pensada de um modo extremamente detalhado. Né, o El colocou ali uma indicação de documentário bem interessante, Criança, a alma do negócio. Então isso mostra também. Tem até propaganda de carros hoje, né, El? Aquele carro que custa 100 mil reais com a criança feliz no banco de trás. Muitas vezes até carregando aquele cachorrinho bonitinho. Por que isso tudo?
porque mexe com a nossa sensibilidade. São mensagens subliminares que são transmitidas. A Érica colocou, né? É igual aquelas propagandas de aparelhos de ginástica, né? Você compra o aparelho abdominal, mas você não quer comprar, e sim aquele abdômen perfeito. Sem falar que você nunca coloca alguém que necessita realmente fazer um tratamento para emagrecer ou para se fortalecer. Você coloca alguém musculoso que já está fazendo, como se ele tivesse nascido completamente com seu organismo desequilibrado, e depois de um bom tempo ele se tornou todo sarado, bonitão. Teve uma propaganda aqui em São Paulo que gerou uma grande polêmica. Uma rede de academias fez um outdoor numa época em que já estava ali na primavera, começando a entrar o verão, e naturalmente as propagandas intensificam as suas propagandas, né, as academias intensificam as propagandas para poder atrair o público para o verão, para poder aproveitar ali a época em que você usa poucas roupas ou roupas mais leves e tal. Aí ele colocou uma propaganda de uma jovem extremamente sensual de biquíni, deitada no outdoor, dizendo assim: você prefere ser uma baleia ou uma sereia? Naturalmente que essa propaganda durou uma semana só, né? Porque houve tantos protestos contra isso, dizendo assim pessoas, né? Olha, eu prefiro ser baleia do que ser escrava. Naturalmente trazendo ali uma oposição ao escravo da beleza. Né? Tudo é vaidade por quê, Érica? Porque a vaidade faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Estimula aquele nosso bem-estar. O bife do Roberto Carlos não deu muito certo, né, Brás? Foi uma roubada essa propaganda, né? Então, o que nós estamos pensando então? Tudo relacionado com o instinto e com essa parte da inteligência. Só que a inteligência, claro, o instinto é muito mais forte. E a inteligência procura então controlar esse nosso instinto. Foi. Né? Magrinho, gorduroso e amarelo, né? Então, pessoal, quando vocês começarem, façam um exercício. Da próxima vez que vocês se sentarem em frente à TV, ignorem um pouquinho o programa que está sendo transmitido e comecem a prestar atenção nos intervalos. Façam o contrário. O pessoal da sua família, de suas famílias, vão achar que vocês estão meio malucos, mas façam isso. Saiam durante o programa e voltem durante o intervalo. E comecem a analisar a estratégia utilizada para instigar os instintos dos telespectadores. O que aquela propaganda está oferecendo e de que forma que ela está transmitindo aquela ideia. Certa vez mostrou uma mulher sensual vendendo, sabe o quê? Serviço de dedetização. Dedetização, matar barata. Colocar uma mulher bonita para fazer isso. Por que isso tudo? Porque a barata não dá ibope, mas a mulher bonita dá. É a mesma coisa. A gente já tem 2 conselheiros fortes aqui em Brás. Vamos pegar ali o Balk e pegar o El. A gente já monta ali. Pelo menos se não for de publicidade, vai ser uma contra-publicidade. Vamos desmascarar o mercado da manipulação. Vamos jogar contra eles. Não caiam nessa cilada. Não façam isso. Lembra da Coca-Cola, que é vermelhinha? O vermelho instiga a sede. Por isso ela é cor vermelha. Lembra o McDonald's, que também é vermelho, que também é amarelo? Instiga a fome. Tudo isso tem um sentido. Tudo é pensado. Esse pessoal publicitário, eles são infernais. Não confiem nessa gente. Eles vão manipular você. Pois é, né? É isso aí. Gente, vamos lá. Continuando aqui para nós. Para a gente poder fechar nesses últimos minutos. Deixa eu pegar aqui. Pois é, Balk, nem fala, viu? Isso a gente conhece pouco, né? Vamos lá. A destruição dos seres vivos uns pelos outros. Vamos entrar agora numa parte bastante complicada, porque quando nós falamos dos seres vivos, nós pensamos nos animais entre si, e nós pensamos também nos próprios seres humanos. O que motiva um ser humano a matar o outro? A destruir o outro? Porque muitas vezes essa destruição não vem através da morte, mas vem de uma destruição moral. É a mesma coisa. O Balk lembrou da política, né? Esses publicitários, esses marqueteiros, que é exatamente o nome vulgar que é utilizado hoje para esses publicitários da política, eles criam personagens. Baseados no quê? Naquilo que nós desejamos ouvir. Tudo é pensado. Vamos lá. Item número 20. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Dentre as leis da natureza,
a destruição recíproca dos seres vivos é uma das que, à primeira vista, menos parecem se conciliar com a bondade de Deus, o que é natural. Porque nós falamos sobre Deus criando o homem, criando aquele sentimento de fraternidade, criando aquele sentimento de irmandade. Porém, o que nós vemos na realidade é exatamente o contrário. Nós vemos ali as pessoas que se matam, pessoas que se destroem e quebram completamente aquilo que a princípio nós entendemos como sendo uma determinação divina. Que os homens se protejam, que os homens se acolham. Pergunta-se por que Deus criou neles a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem às custas uns dos outros. Aqui nós falamos naturalmente do reino animal, onde nós temos ali os seres vivos que simplesmente se destroem, ou um grupo de seres vivos, notadamente os carnívoros e os herbívoros. Os carnívoros necessitando se alimentar e os herbívoros sendo ali suas vítimas. Para aquele que só vê a matéria, que limita a sua visão à vida presente, isso parecerá, com efeito, uma imperfeição na obra divina. Daí a conclusão a que se chegam os incrédulos. Deus não sendo perfeito, Deus não existe. É que eles julgam a perfeição de Deus sob seu ponto de vista, medem a sabedoria divina pela sua própria opinião e pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles mesmos fariam. Em consequência da sua estreita visão, que não lhes permite apreciar o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a solução desse mistério e mostrar a sabedoria providencial e a harmonia precisamente onde ele apenas vê a anomalia e a contradição. Essa é uma questão simples que a gente pode ver. Kardec coloca para nós assim: quando nós vemos os animais se destruindo na selva, por que Deus permite que isso aconteça? Não seria mais fácil se os animais se mantivessem todos vivos, todos amigos, todos tranquilos? É uma pergunta muito interessante. Para quem assiste a esses documentários que eu comentei com vocês, que falam sobre a vida selvagem, muitas pessoas não têm estômago para assistir aquilo da tamanha violência. De ver aquele bezerrinho correndo, de ver aquele cervo correndo, e de repente vem um leão e destroça o pescoço dele. Por que Deus permite que isso aconteça? É uma pergunta que a gente faz. Se Deus é amor, se Deus é perfeição, que perfeição é essa que acontece esse tipo de ato? Então, quando Kardec falou sobre isso, ele foi muito pertinente nessa realidade, porque é uma pergunta que todo mundo faz. Como é que nós podemos imaginar aquele bichinho tão bonitinho que sai saltitando, de repente vem um leão e arranca seu pescoço? O que significa isso? Vamos continuar aqui então. É essa verdade, como muitas outras, o homem só estará apto a conhecer profundamente quando seu espírito tiver chegado a um grau adequado de maturidade. Então nós começamos aqui a perceber que para analisarmos um contexto como esse, nós precisamos de uma visão muito mais ampla. Porque conforme Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos como tema de estudo, a lei da destruição, os Espíritos reforçam para nós que a lei da destruição ela deve ser entendida como lei de transformação, e não simplesmente como destruição gratuita. Mas aquela transformação que muitas vezes envolve a violência tem um propósito maior, que a nossa visão limitada a partir da perspectiva terrena não nos permite alcançar. Então precisamos alcançar um grau adequado de maturidade, conforme diz Kardec. E continua. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, assim como não está no vestuário. Ela está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele tem que realizar sobre a matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito não. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa então que o espírito troque mais ou menos frequentemente de invólucro, de envoltório?
ele não é menos espírito por causa disso. É exatamente como se um homem mudasse de roupa 100 vezes por ano. Por essa razão, ele não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do invólucro material e infunde neles a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Deus, dirá alguém, não podia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem sujeitar os seres vivos a se destruírem? Bem ousado aquele que pretenda penetrar nos desígnios de Deus. Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que essa sabedoria não será maior em um ponto do que em outros. Se não o compreendemos, é devido à nossa falta de adiantamento. Contudo, devemos tentar encontrar a razão de tal fato, tomando por base esse princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo, sua justiça e sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Aqui, claro, Kardec fala filosoficamente dessa questão. Mas quando nós tratamos, por exemplo, da biologia, e nós pensamos por que existem animais carnívoros e por que existem animais herbívoros, a biologia traz isso falando, por exemplo, sobre a cadeia alimentar, mostrando que a quantidade de animais carnívoros é muito menor do que dos animais herbívoros. E por que tudo isso? Exatamente porque um animal herbívoro, se não houvesse um predador natural, ele destruiria completamente toda a vegetação do planeta. Consequentemente, os animais carnívoros existem não apenas como parte de um processo evolutivo, mas como também um elemento de controle dos seres vivos na natureza. Então nós temos os insetos, que vivem às tantas para poder ajudar na polinização e tantos outros processos que muitas vezes nós não compreendemos. Todo mundo pergunta qual é o sentido da barata. Se não houvesse a barata como parte daquele grupo de decomposição, a podridão continuaria existindo o tempo todo. Nós não teríamos nada que decompusesse a matéria. Consequentemente, nós teríamos lixo, teríamos corpos, teríamos cadáveres espalhados em todos os lugares. E nós estamos falando de uma sociedade, de um planeta que tem ali, vamos colocar, a partir do surgimento do homem, como o sapiens sapiens, nós temos ali 200 mil anos. Imaginemos nesses 200 mil anos só de seres humanos. Colocaremos animais então como 10 milhões de anos. 10 milhões de anos sem termos decomposição. O que aconteceria com o nosso planeta? Com a quantidade de seres que são herbívoros, devorando a natureza o tempo todo, sem terem predadores naturais, os seus corpos simplesmente decompostos, jogados ao léu. Qual é exatamente o elemento que controla a natureza? É exatamente essa cadeia alimentar. Então, muito mais do que esse controle que nós vemos aqui diante dos nossos olhos, nós temos também esse elemento espiritual que necessita da evolução. Então está desenvolvendo sentidos do medo, instinto da sobrevivência. O Barbudinho colocou, tem uma história sobre os alces da ilha de São Mateus, exatamente sobre isso. Quer dizer, tira-se um predador natural e deixa a natureza agir por ela própria. Nós começamos a ver o que? O desequilíbrio. Quando nós inserimos um ser vivo que faz parte de um determinado habitat num habitat diferente, ele começa a se descontrolar. É o que nós temos, por exemplo, de caracóis africanos que vieram trazidos para cá para poder se reproduzir como iguaria do escargot. Só que acontece que nós não somos consumidores desse tipo de iguaria, desse tipo de produto, e ao mesmo tempo nós não temos predadores naturais para isso. Houve uma região no Rio de Janeiro que começou a se tornar o quê? Se tornar praga. Porque ninguém mais consumia, aquilo foi se reproduzindo, sem ter nenhum tipo de predador. Alguns peixes que viviam no Caribe foram trazidos para cá como peixes peixes ornamentais. Foram soltos aqui no litoral brasileiro e esses peixes estão destruindo o ambiente natural.
Se não houvesse ácaro, se não houvesse bactéria, é claro que a gente fica se perguntando de muitas situações, por exemplo, a respeito de pernilongos. Para que serve um pernilongo? É um inseto hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, mas qual é o seu propósito? A gente muitas vezes não consegue compreender ainda. Isso porque não faz parte da nossa natureza entrar do nosso trabalho, né, da nossa rotina, entrarmos em detalhes da análise da presença desses seres. Mas eles existem. Servem de alimentação para outros seres. E assim a gente vai trabalhando na cadeia. Continuando. Então aqui, né, para a gente fechar esse item 21. Procuremos, portanto, em tudo sua justiça e sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Ou seja, curvemo-nos se por acaso nós realmente não tivermos informação. Mas do contrário, eu trocaria aquilo que Kardec coloca para nós, curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento, e eu diria, debrucemo-nos sobre os livros para tentarmos encontrar uma resposta. Se não encontrarmos, aí então nós simplesmente aceitemos aquilo que a natureza traz. Todo mundo fala do tubarão, coitado do tubarão, aquele bicho feio que come os bichinhos. Tira o tubarão do mar para ver o que acontece. Os peixes, que são herbívoros, vão simplesmente acabar com a vegetação marinha. Eles vão crescer de uma forma completamente descontrolada. Item número 22. A primeira utilidade que se apresenta dessa destruição, sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se mantêm com a ajuda de matérias orgânicas. Só estas contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Aqui é interessante lembrar que Kardec faz quase que uma defesa a respeito do alimento animal. Quando nós, por exemplo, nos alimentamos de carne. Que esse é um debate muito interessante, que a gente já conversou sobre isso. Que a carne para nós ainda é necessária, exatamente porque nós não temos condições estruturais. Não tem problema, Regina, obrigado. Obrigado pelo esforço. Então, porque nós não temos condições estruturais do nosso planeta de alimentarmos todos, somente de vegetais. Mas, moralmente, tanto quanto possível, se nós pudermos fazer essa substituição, melhor. Como os corpos, diz Kardec, instrumentos de ação para o princípio inteligente, têm necessidade de ser constantemente renovados, a providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. Então, é o corpo que se alimenta do corpo, mas o espírito não é destruído nem alterado. Ele apenas fica despojado do seu envoltório. Há, além disso, considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce suas faculdades. Olha só a questão moral que está falando aqui agora, gente. O espírito, quando ele passa por essa situação de medo, de luta, de sobrevivência, está desenvolvendo instintos que nós não percebemos. Eu falei para vocês sobre um documentário que eu assisti no canal The History Channel, que falava sobre como a Terra formou o homem. É o título do documentário. E aí mostra, então, especialistas que fazem uma análise desde os seres vivos mais primitivos e a relação que esses seres, daquilo que eles vivenciaram, para a nossa condição atual de seres humanos. Aí falava, por exemplo, sobre o medo, a agressividade, o nosso organismo, o barulho. Até trouxe para vocês aquele barulho interessante, a unha raspando num quadro negro, né? Ou então dois isopores raspando um no outro. Você se lembra que eu comentei? Vou repetir só para poder ilustrar. Fizeram aquela experiência, colocaram um fone de ouvido em vários voluntários e foram então reproduzindo sons. A água, um ferro caindo, uma batida, e de repente aquele ferro esfregando numa lajota, fazia aquele som agudo e irritante. E claro, eles estavam sendo filmados. No momento em que aquele som era reproduzido, a todos fizeram aquela careta. Sobrancelha franzia, testa franzia, porque era aquele som que incomodava. E a pergunta é, por que esse som nos incomoda?
E aí então foi feita uma análise espectral, né, sobre a frequência daquele som, e aí começaram a procurar na natureza. Vai com Deus, Brás, até mais. Começaram a procurar na natureza sons semelhantes. E perceberam que em grupos de macaco, quando eles tinham que avisar o grupo sobre uma ameaça que eles tinham, os macacos emitiam aquele som agudo. E aí perceberam então que isso faz parte do nosso instinto. Ao ouvirmos um som agudo semelhante àquele, nós nos incomodamos. Essa foi a análise, naturalmente, que fizeram. Não vamos dizer que isso é definitivo. Bom dia, Nativo. Então, esse e vários outros sons que nos incomodam têm um fundo instintivo. E isso começou quando? Na época em que os animais viviam nessa fase de ameaça, nessa época em que necessitavam de desenvolverem sentidos para poderem sobreviver. E isso veio através do quê? Dessa luta que havia no habitat onde eles se encontravam. E continua, deixa eu correr aqui para a gente acabar já essa página. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce suas faculdades. Aquele que ataca para obter o alimento e aquele que se defende para conservar a vida usam de astúcia e de inteligência, aumentando por isso mesmo as suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas efetivamente o que foi o mais forte ou o mais habilidoso tirou do mais... Mas efetivamente, o que foi que o mais forte ou o mais habilidoso tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne, nada mais. O espírito, que não morreu, tomará outra mais tarde. Os seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, em que a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta só pode ter por objetivo a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da alimentação. Assim, eles lutam unicamente para viver, isto é, para conseguir ou defender uma presa. Porque não poderiam ser estimulados para um objetivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Quando ela alcança um grau de maturidade necessária para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, em uma palavra, a centelha divina que dá um novo rumo aos seus pensamentos, dotando-a de novas aptidões e novas percepções. Porém, as novas faculdades morais com que foi dotada só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição, no qual o homem muito pouco se diferencia do bruto. Nas primeiras idades, o instinto animal domina, e a luta ainda tem por objetivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se equilibram. O homem então luta não mais para se alimentar, mas para satisfazer a sua ambição, seu orgulho e sua necessidade de dominar. Para isso, ele ainda precisa destruir. Mas à medida que o senso moral prevalece, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade de destruir diminui e acaba mesmo por desaparecer, tornando-se odiosa. O homem tem horror ao sangue. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a esse ponto, que nos parece culminante, ele está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade é que adquire conhecimento e experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas então a luta, de sangrenta e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes. E para a gente poder fechar, uma nota de rodapé diz assim: esta questão se une à não menos grave questão das relações da animalidade e da humanidade, que será tratada posteriormente. Nós quisemos apenas demonstrar por essa explicação que a destruição dos seres vivos uns pelos outros não invalida em nada a sabedoria divina e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Esse encadeamento
é necessariamente rompido desde que desconsidere o do princípio espiritual. Eis porque tantas questões estão insolúveis, se apenas se levar em conta a matéria. Então Kardec deu uma prévia para nós aqui, falando sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros, o instinto na natureza, provocando aquilo que nós entendemos como destruição, e não consideramos, a princípio, o elemento espiritual, que passamos a considerar a partir de agora, e a necessidade que ele tem de evoluir a partir desses estímulos ainda violentos. Lembrando que a violência é o estímulo mais forte que nós recebemos nessa fase inicial. Depois a razão começa a se sobressair e aí então começamos então a racionalizar as nossas ações. Bom, pessoal, fechamos por aqui então esse capítulo 3, né? O próximo capítulo vai ser o 4, o papel da ciência na Gênese. Esse é uma área delicada, porque ela necessita de muitas atualizações. Porque Kardec vai falar da ciência, em muitos aspectos da ciência, com uma visão restrita ao conhecimento do século XIX. Nós estamos no século XXI, e não apenas a ciência evoluiu, mas a própria filosofia científica também evoluiu. Então a gente vai tentar sempre buscar as novas informações, fazendo uma comparação, mas sempre tirar o conhecimento essencial disso tudo. Necessário, né, Barbudinho? E daí então eu recomendo para vocês que quem tiver interesse, o livro A Gênese, da editora CELD, que inclusive tem lá no próprio site do CELD, a versão digitalizada oferecida gratuitamente. Então, nesse livro, nós temos muitas notas de rodapé fazendo atualizações. Atualizando informações, trazendo novos conceitos. Então, é interessante vocês terem à mão esse livro, da editora CELD, tá? É a recomendação que eu trago para vocês. Então, fechamos por aqui o bem e o mal. O que nós devemos fechar, para tirar como conclusão, é exatamente que quando se fala sobre o bem e o mal, nós não devemos entender isso como uma força que foge da natureza humana, mas que faz parte da nossa natureza. Nós precisamos entendê-la para depois disso dominá-la. Isso que é importante, tá? Porque nessa parte de domínio da nossa natureza primitiva é que vai fazer com que nós encontremos aquilo que é necessário para construir a civilização, para desenvolver a civilidade no ser humano, para entendermos a natureza animal, entendemos a natureza hominal, entendemos as consequências de cada uma de suas escolhas, cada uma de suas ações. Então não é simplesmente nós olharmos e vermos que coisa foi destruída ou coisa não foi destruída, mas o porquê das coisas. Eu espero ter passado para vocês um pouco daquilo que eu consegui compreender disso tudo, mas certamente nós temos muito mais a conhecer do que simplesmente, né, esses nossos poucos encontros que nós tivemos. Mas fechamos por aqui então esse nosso capítulo 3, o próximo então nós começamos no capítulo 4. A Regina colocou ali, qual é a edição que você normalmente utiliza? Passa para nós aí, deixa eu ver aqui. Você usa da CELD, né? Então, pois é, exatamente isso que eu coloquei para vocês, né? Essas notas de rodapé, elas foram muito bem elaboradas. E nós temos ali, mais para frente, quando estudarmos... hoje você pegou uma diferente, né? Quando nós pegarmos ali a parte de uranografia, estudarmos um pouquinho de astronomia, que é um tema bem legal, que a gente vai ver também a parte da gênese espiritual, da gênese humana,